A paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael Goldenberg e este é o nosso canal Bíblia.com. Hoje vamos falar a história de um rei chamado Joás, que quando criança foi escondido no templo para não ser morto. Você já ouviu falar dessa história? De um rei que precisou ser escondido para não ser morto por alguém? Não? Então hoje vamos falar a história deste rei por nome de Joás. Segunda Crônicas, capítulo 22 ao 24, conta a história deste rei. Mas por que ele precisou ser escondido para não morrer? Vamos entender essa história se a gente voltar um pouquinho no tempo. Quando Acabe, rei de Israel, estava reinando em Samaria, ele trouxe, através da sua mulher, sua esposa, que ele casou, uma estrangeira por nome de Jezabel, ele trouxe o culto a Baal dentro das terras de Israel, né? Então ele fez com que o povo andasse na prostituição espiritual. Acabe, então, ele fez com que Israel andasse por um caminho de prostituição espiritual. Então o povo adorava quem? A Baal, e esqueceram o Deus de Israel. Neste mesmo período que Acabe está reinando, no reino do sul também temos um homem por nome de Josafá. Chamado Josafá, também é um rei temente a Deus que andou nos caminhos de Davi. Neste tempo que Josafá está reinando, Josafá procura ter aliança com Acabe. E assim Acabe dá sua filha por nome de Atalia para o filho de Josafá por nome de Jeorão. Deste relacionamento entre Atalia e Jeorão nasce um príncipe por nome de Acasias. Certa vez, quando Acasias decide ir até Samaria na casa de seus parentes, ali da descendência do rei Acabe, Jeú, que foi levantado por Deus, estava justamente naquele mesmo período executando juízo contra a casa de Acabe, matando os descendentes de Acabe pelo pecado que Acabe cometeu em Israel, levando a idolatria, levando o povo à idolatria. Quando Acasias chega ali em Samaria, juntamente com seus príncipes, toda a sua comitiva, o Jeú, que era um general, que estava executando o juízo contra a casa de Acabe, ele também vai perseguir os príncipes de Judá e vai matar também os príncipes e Acasias. Neste período, Atalia está lá em Judá e quando ela recebe a notícia que o seu filho Acasias teria sido morto pelo general Jeú, então ela se desespera e ela tenta exterminar toda a descendência real da casa de Davi. Olha para vocês verem como o inimigo é sujo. Pois o inimigo sabia que da descendência de Davi havia uma promessa e Deus zela por esta promessa. Que promessa é essa? É que dos tronos de Davi, dos lombos de Davi, haveria de vir um Cristo, o Messias, o escolhido, aquele que haveria de libertar Israel, não da escravidão só dos inimigos físicos, mas também do pecado. Só que o inimigo ele é sujo, ele sabia dessa promessa, então ele usa essa mulher, descendente da casa de Acabe, para exterminar a casa da linhagem de Davi. Mas só que tem uma jovem ali que consegue resgatar uma criança, que seria o herdeiro do trono de Acasias, o filho de Acasias por nome de Joás. E esta mulher, sendo tia de Joás, pega o menino e entrega ao sacerdote da época, por nome de Joiada. O sacerdote Joiada cuida desse menino e cria ele agora dentro do templo. Joás vai crescer agora sendo instruído pelo sumo sacerdote, conhecendo a lei de Deus, os mandamentos, a ordem que Deus deu ao povo de Israel que deveria seguir os seus mandamentos. Imagina agora um príncipe, um rei que era para ser morto, agora está dentro da casa de Deus. Isso também tem a ver com a nossa vida. A gente era para estar mortos espiritualmente, mas graças a Deus que Deus nos livrou da morte e hoje temos o prazer de poder estar na casa do Senhor, de poder ouvir da sua palavra, de poder ser instruído pela sua palavra para que possamos levar uma vida que agrade a Deus. Quando Joás completa 7 anos e Atalia está reinando em Judá, Joás é colocado pelo sacerdote no meio do povo e é proclamado rei
de Judá. Nesse mesmo período, Atalia fica sabendo e ela começa a gritar que havia traição da parte do povo contra a vida dela, porque eles estavam consagrando um rei, alguém que iria tomar o domínio das mãos delas. Este jovem agora, este menino, que tem sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, estará agora sendo instruído pelo sacerdote como deve ser governado o reino, como deve ser feito as leis, que devem ser leis justas, o povo deve ser guiado por um rei justo. Este rei começa a fazer tudo aquilo que agrade a Deus, vai andando nos caminhos que Davi andou, que Salomão também no começo andou, que Josafá também andou, nos caminhos que agradam a Deus. E vai prosperando. Ele também é responsável pela reforma do templo. Ele faz ali uma reforma espiritual na terra de Judá. Mas só que acontece algo. O sacerdote já estava velho, já estava chegando ao seu fim. E com a morte desse sacerdote Joiada, o rei Joás, ele se esquece da criação que ele teve. E ele agora, no meio do caminho, ele começa a se desviar, deixando de servir a Deus. E agora ele começa também a se inclinar aos deuses, às imagens de escultura. Ele esquece tudo aquilo que ele aprendeu através do sacerdote. Certa vez, um homem por nome de Zacarias, que era também filho desse sacerdote, chega perante o rei Joás para o repreender dos seus pecados, falando para que ele deveria voltar e se arrepender daquelas obras que ele estava praticando. Joás certamente olha para este homem e vai dizer para ele, indagando ele: por acaso você agora é conselheiro do rei? Joás fica tão irritado com aquela palavra de exortação que recebera daquele homem, filho do sacerdote, que havia guardado a vida dele, que havia cuidado e criado dele. Ele acaba dando ordem aos seus homens para matar este homem por nome de Zacarias. Zacarias é morto. Só que o tempo passa. Uma vez, Joás saiu à peleja e com poucos inimigos sírios acaba sendo ferido na batalha. Então ele vai para sua casa e ali ele é tratado por causa das feridas. Mas se levanta alguns servos para vingar o sangue de Zacarias, acaba matando Joiada. Moral dessa história: o que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos como no futuro, como no passado, que o rei Josafá buscou fazer aliança com uma casa que havia se desviado de Deus, com um povo que não queria mais nada com Deus, que havia rejeitado. Esse é um grande perigo, meus irmãos, da igreja, do crente, de querer buscar aliança, de querer ter comunhão com aqueles que não pertencem a Deus, com aqueles que querem levar uma vida desgarrada, uma vida de pecado. Devemos tomar muito cuidado, porque às vezes podemos levar as coisas para dentro da igreja, coisas que são do mundo. A igreja nunca pode ter uma aliança com o mundo. A igreja nunca pode trazer algo do mundo e colocar no nosso meio. Não, mas nós devemos ser separados. Somos um reino separado, um povo escolhido por Deus. E também o que nós aprendemos é que o plano de Deus, ele vai ser concretizado. Que o inimigo ele pode se levantar, ele pode tentar acabar com os planos de Deus. Mas o nosso Deus sempre vai ter, na nossa linguagem, uma carta nas mangas. Deus nunca vai ser surpreendido. Deus ele sempre vai dar o escape. Quando Atalia achou que havia acabado, exterminado com a descendência real, acabado com toda a casa de Davi, mal sabia ela que havia uma criança, um menino escondido por Deus dentro da casa de Deus. Como é bom a gente servir a Deus, como é bom a gente ser crente, a gente confiar nesse Deus poderoso, que nos esconde do homem maligno, que nos esconde do mal, que nos livra da morte, nos livra da perdição. Mas devemos o que? Ser fiel a Ele, aprender a palavra dEle e guardar no nosso coração. Davi mesmo disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti.
Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não há espaço para rancor, não há espaço para mágoa, não há espaço para os pensamentos ruins que nos levam a pecar e entristecer o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o melhor das coisas não é o seu começo, mas é o seu fim. Mas infelizmente, às vezes a gente vê o começo sendo bom, mas o fim sendo um pouco terrível. É o caso deste rei Joás. O seu começo, ele começou bem na presença de Deus, foi instruído, cresceu dentro ali do tabernáculo, mas o seu fim, infelizmente, ele se desviou da presença de Deus. Eu gosto muito de uma passagem onde Paulo vai nos dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo o que devemos é guardar a nossa fé. Devemos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Quantas pessoas que combate, guarda, acaba a sua carreira, chega ao fim, mas muitas vezes não tem guardado a sua fé. Chega a morrer desviado da presença de Deus. Mas vamos aprender com a história deste rei, que teve um livramento quando bebezinho, que teve um livramento quando ainda criança, não entendia nada, mas Deus o livrou. Cresceu na presença de Deus, instruído por um sacerdote. Mas quando o sacerdote já não estava mais ali para o auxiliar, para o aconselhar, ele acabou deixando os mandamentos de Deus. Nesta noite, através desse vídeo, busque conhecer mais a Deus, busque aprender mais da sua palavra, porque tudo que Deus tem para nós, para nos dar vitória, está na sua palavra, a orientação para que possamos levar uma vida reta, uma vida digna, para que possamos também agradar o Senhor como convém aos santos. Deus abençoe e fique com esta palavra.